Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estava aguardando organizar o som. Alô, alô, aí. Gratidão, seu Arthur. Deu certo para por aqui, Thyssen? Conseguiu por aqui? Já para você tá tudo certo? Então tá ótimo. Depois... Estou tentando vir para cá. Eu estou tentando. Aí, pronto. Agora acho que não vai dar retorno. Fecha a mão no microfone. Depois ele vai usar esse, seu Arthur? Não, o sem fio. Tá. Então, hoje tá bem atípico. Nós, depois da palestra, nós temos um lanche, todos estão convidados. Vamos hoje, então, fazer a nossa prece, nos posicionando na cadeira confortavelmente. Jesus, nosso irmão maior, Senhor, queremos nesse instante agradecer as bênçãos que temos recebido, rogando aos céus que possamos colocar em prática os ensinamentos sagrados, as lições do Evangelho que calam tão fundo em nossas almas. Num abraço fraterno de almas amigas, estamos aqui hoje, Senhor, para cantar um hino de paz, de solidariedade e de compreensão para com aqueles nossos irmãos que se afastaram do caminho, necessitados da nossa oração. Bendito Mestre, visite nesse instante os nossos lares, envolva os nossos familiares, console-os, Senhor, diante das aflições que tenham encarregar em vossos corações. Ah, Senhor, faça de nós instrumento do seu amor. E nesse instante, que possamos sentir a espiritualidade amiga que cuida incansavelmente de cada detalhe para que podemos estar. Envolva o palestrante da noite, fortalecendo-o, a fim de que possamos assimilar os conhecimentos que serão por ele transmitidos
e, acima de tudo, Pai, colocá-los em prática em cada dia dessa nossa especial existência. Se conosco, Mestre, agora e sempre, que assim seja. Bom, hoje nós temos aqui conosco, eu peguei uma colinha, porque o currículo dele é pequenininho. O Sérgio Thyssen nasceu em Porto Alegre, e vive no Rio de Janeiro há muitos anos. O Dr. Sérgio é médico desde 77, clínico geral, cardiologista, foi professor de faculdade de medicina, Faculdade Souza Marques, lá no Rio de Janeiro. Coordenou cursos de extensão universitária por décadas. Bacharel em Física pela UFRG desde 93. Especialista em Física do Estado Sólido e Magnetismo. Expositor espírita, estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. Esteve em 34 países, divulgando o que há de mais especial, a doutrina dos espíritos. Thyssen foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da FEB por 24 anos. Olha que ser voluntário 24 anos é um grande desafio. E hoje nos dá a grata felicidade de falar em nossa casa sublime de acolhimento e amor. Seja muito bem-vindo, meu querido, que Jesus nos ampare. Muito obrigado, boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Para mim é uma alegria poder conhecê-los, alguns eu já conheço, mas que bom que nós estamos juntos hoje, vamos poder trabalhar um tema que deve ser útil para cada um de nós em termos de reflexões sobre exatamente essa fronteira, como o título sugere. Eu gostaria de dizer, comentar, que esse é um tema vasto hoje em dia. É um tema para um seminário, pelo menos. E nós, espíritas, não é? Quando pensamos em espiritualidade, nós também incluímos o conhecimento espírita, os conteúdos doutrinários, e nós vamos mostrar alguns aspectos, e aí eu creio que até meia-noite e pouco, isso tudo fique muito bem visto. Amanhã ninguém trabalha, não é? Então nós podemos seguir adiante. Então, vamos buscando aquilo que é o nosso roteiro. Nós espíritas sabemos um pouco da nossa realidade. Então, a Terra, como eu costumo dizer, não é uma referência de mundo. É um mundo que, segundo Emmanuel, é um grande educandário. Por outro lado, espíritos queridos que trabalham nessa seara nos adiantaram já há muito tempo que o planeta Terra é um grande hospital de almas. De tal maneira que isso tem a ver com aquela ideia da hierarquia dos mundos, no sentido de que a Terra ainda é de expiações e provas. E, lamentavelmente, nos dias atuais, no Brasil, na Europa, na África, na Ásia, nas Américas de um modo geral, nós estamos vendo muitas tragédias, muita violência, muitas dificuldades. Nós estamos vendo tudo aquilo que nós não gostaríamos de ver acontecendo pelo mundo inteiro.
Mais do que nunca agora, nós entendemos melhor, como espíritas, o que é um mundo de expiações e provas. Não é o único, porque no universo divino nós temos 7 trilhões de estrelas, conglomerados de galáxias, de tal maneira que o universo é imenso. E a Terra não é o único de expiações e provas, mas nós temos um longo caminho pela frente, e uma coisa que caracteriza uma humanidade como a nossa é a tendência de adoecermos. São milhares de doenças clínicas, inúmeras enfermidades ou transtornos mentais. É muito difícil alguém não adoecer durante uma encarnação qualquer. Agora, isso que nós estamos refletindo tem a ver com o conhecimento espírita. Só que os espíritas no planeta são muito poucos. Somos 0,7 milésimos%. Um grãozinho de areia em 8 bilhões de encarnados. De tal maneira que o tesouro do conhecimento espírita é muito valioso para nós entendermos a realidade e tratarmos de fazer a nossa parte. Mas no sentido do quanto isso precisa ser conhecido pelo restante todo da humanidade, é algo que vai demandar séculos de trabalho, de divulgação, pela palavra e pelo exemplo, como um dia Emmanuel deixou muito bem colocado no livro Pensamento e Vida. Então sigamos, porque senão meia-noite não bastará. Brincando um pouquinho, vocês conhecem a ideia que é a ideia da hierarquia. Nós temos um longo caminho pela frente. Seguindo adiante, vale a pena nós nos lembrarmos, Emmanuel, no livro Roteiro, num capítulo chamado O Grande Educandário, Emmanuel nos adianta e ele se inclui. Somos 22 bilhões de humanos na Terra. O livro foi escrito há várias décadas, mas provavelmente não mudou grande coisa. E na estatística de hoje nós temos 8 bilhões de encarnados e, portanto, nós temos como que 14 bilhões de desencarnados. Essa é uma outra ideia que normalmente não se pensa, não se lembra em relação ao contexto geral. Às vezes nós temos uma ideia de que o mundo espiritual é vago e ele é, vamos dizer assim, de muito poucas entidades, mas é quase o dobro que nós temos do outro lado. Isso é Emmanuel quem nos adianta. Todo mundo tem ideia tão propalada da reforma íntima, educação dos sentimentos, substituição dos vícios pelas virtudes. Não é verdade? O que gera tanto sofrimento? Os vícios morais. A tríade devastadora do orgulho, da vaidade, da indiferença e outros que são subsidiários. O egoísmo é um deles. Por outro lado, nós lembramos o quanto isto é comum em nós, na sociedade, na civilização atual. Isso tudo tem que mudar. Enquanto isso não mudar, o que acontece? Nós não estaremos avançando. Outra ideia é a ideia da capa do livro. Roteiro é uma leitura imperdível, como são todas as de Emmanuel, sejam os romances, sejam como este, livros de instrução. Para que vocês se recordem, em várias dos povos antigos, nós encontramos aspectos que sugerem que um ou outro, na verdade, trabalhou ajudando pessoas doentes. Mas o primeiro médico da história é alguém de 5.600 anos atrás, Imhotep,
no Egito Antigo. Amigo do faraó, e ele é considerado até hoje o primeiro médico da história da humanidade. Hipócrates, na Grécia, veio muito tempo depois. A ideia é de que a história conhecida é a história escrita. A história do planeta é muito mais antiga, mas durante este período nós sempre tivemos figuras de doentes, figuras de terapeutas, inclusive em pinturas rupestres no interior de cavernas. Então a ideia qual é? Esse tempo todo significa que nós temos doentes e aqueles que procuram ajudá-los. Ou seja, doença, medicina, isso se confunde com a história da humanidade. Por quê? Porque é esta humanidade. E esta humanidade é enferma. Quem não é enfermo no sentido profundo de alma, não reencarna na Terra. Quando o faz, vem em caráter missionário, para ajudar os demais, que somos nós. Essa é uma outra ideia. Portanto, nós nos lembramos doenças físicas e mentais, doenças antigas e novas. Covid é novo, ebola é novo, mas diabetes mellitus não é. Tuberculose também não. São milhares e milhares e as pessoas adoecendo, vamos dizer assim, pelo mundo todo. Para nós termos uma ideia outra, apesar de um maravilhoso avanço da medicina, em todas as áreas ou especialidades, o número de casos de doentes de certas doenças importantes só se eleva estatisticamente. Câncer, oncologia moderna, oncologia para a prevenção do câncer, ainda assim o número de casos só cresce. O que isso denota? A população cresce, são espíritos muito necessitados que estão vindo, não que os outros não fossem, mas a ideia é de que o número de casos de uma infinidade de patologias só aumenta, apesar da medicina moderna que nós temos. Outra ideia é a ideia da medicina do corpo, porque nas doenças mentais, mesmo na depressão, no autismo, nós temos modificações estruturais do cérebro. O cérebro de uma criança autista é um cérebro diferente, não é neurotípico, como nós chamamos. As pessoas que têm depressão, especialmente moderada a grave, elas têm uma diminuição muito grande dos neurotransmissores. Por isso se usa os antidepressivos, que aumentam de novo a quantidade deles. Mas o doente não prescinde da medicação mais. Por quê? Porque nós até hoje, vivendo num paradigma mecanicista, materialista, cartesiano, os médicos só enxergam o corpo físico. E fazendo uma medicina que só contemple o corpo físico, é uma medicina dos efeitos. Onde estão as causas? Quais são as causas de diabetes mellitus aos milhões no Brasil e no mundo, da hipertensão arterial sistêmica, das neoplasias, que são muitas doenças diferentes? De onde vem isso tudo? Vem de dentro. Lembrando a ideia de que o corpo físico é uma espécie de mata-borrão da alma, de almas imperfeitas, e com deficiências acumuladas. Muito obrigado. Ganhei um café, vejam só, feito na hora. Isso não tem preço, não tem mesmo. Então, o que acontece? Deixa eu voltar a me lembrar onde eu estava. Seja como for, vale a pena nós sabermos sempre que tudo vem das nossas essências, essência da vida. Qual é a essência da vida? Espírito ou alma, usando os dois termos indistintamente.
Só que normalmente usamos alma para os encarnados, espírito para os desencarnados. Mas é tudo a mesma coisa. Outra ideia, doentes do outro lado. Aqueles tais 14 bilhões, a maioria é enferma, igual a nós, com as mesmas predisposições. Se hospitais e clínicas e postos de saúde são uma nota tônica da vida humana no planeta Terra, do lado material, do lado imaterial, do lado espiritual, é a mesma coisa. É uma das, vamos dizer, instituições mais típicas também do outro lado. Todos vocês sabiam disso, só que vocês talvez tenham esquecido quando vieram para o lado de cá. No que voltarem, vão se deparar. No que nós voltamos, talvez sejamos um dos pacientes. Enfim, sigamos. Uma ideia, nós quando falamos em medicina no Brasil e em vários outros países, a maioria, nós pensamos numa medicina ocidental. Mas existem outras, diferentes da alopática, a homeopática e outras alternativas, como a tradicional chinesa, médicos de pés descalços, medicina tibetana, medicina ayurvédica. O que é isso? Doente por toda parte. E pessoas com algum preparo, algum desejo de ajudar, foram criando possibilidades, conteúdos úteis para amenizar o sofrimento dos doentes. Todas as medicinas são boas, mas nós normalmente nos referimos à medicina ocidental ou alopática. Uma outra ideia que os médicos convencionais, vamos chamá-los assim, nossos colegas, eles não têm. Só têm olhos para o corpo, o perispírito fica de lado. A alma, então, eu costumo dizer, trabalhando na universidade, discutindo casos à beira do leito, ou participando de sessões clínicas que discutem casos mais delicados, complexos ou de origem menos facilmente reconhecida. Se eu falar em alma, o pessoal ao meu lado até que aceita, porque há uma crença, porque a palavra alma é muito antiga, e ela tem que ter significado para qualquer um no mundo, e na medicina muito mais, mas há uma ideia de que alma é secreção do cérebro. Então, antes da vida material não haveria alma, e depois que a pessoa morre não tem mais alma, porque não tem mais cérebro para secretá-la. Essa é uma visão muito estreita, quase infantil, mas ela é dominante. Se eu no mesmo round, na mesma discussão, falar em espírito, aí vão me levar para tratamento. Vocês entendem a ideia? Mas isso está mudando e nós vamos ver isso hoje, até a hora que for. Então, lembrando, como eu comentei antes, a ideia da nossa medicina, a ideia do planeta Terra, doentes dos dois lados, plano espiritual e plano físico, e hospitais no grande hospital. Qual é o grande hospital? O planeta todo, a Terra. De tal maneira que nós temos os doentes distribuídos e os hospitais para cuidar deles. Vocês lembram de Nosso Lar? Na medida que André Luiz desceu, viveu aquele drama por alguns anos. Quando ele é resgatado, para onde ele vai? Para um dos hospitais de Nosso Lar. Uma cidade astral, uma colônia espiritual ligada à cidade do Rio de Janeiro. Mas tem colônias no mundo inteiro. E em todas as colônias, na vizinhança da matéria dos encarnados, você tem hospitais em todas elas. Por causa do quê? Das nossas enfermidades morais. Nós precisamos dar atenção a isso. Então, essa é uma lembrança para nós. Outra ideia é a importância do Espiritismo para nos permitir entender isso tudo. E nas atividades de tratamento.
a mediunidade, seja ela de psicofonia ou incorporação, de vidência, e outras, num grau de menor importância, para isto, não é? São fundamentais para uma abordagem espírita das doenças, mas na verdade dos doentes. Porque eu posso ter, por exemplo, um diagnóstico, lúpus eritematoso sistêmico, muito comum nas mulheres, mais do que em homens. Existem lúpus leves, moderados ou graves, como qualquer diagnóstico em medicina. E a ideia qual é? Pessoas no mundo inteiro têm isto, mas cada um é um doente, cada um é uma pessoa, cada um tem a sua manifestação de lúpus. Enfim, é uma ideia para nós e nós vamos chegar na questão da mediunidade. Então, a medicina na fronteira com a espiritualidade, ela é muito vasta. Quanto à fronteira com a doutrina espírita, ela é mais estreita, mas não é limitada, porque é a espírita que permite um aprofundamento que nenhuma outra permite. Talvez hoje nós possamos ver isso em seguida. Então, a base da medicina espírita é um binômio. A reunião mediúnica de desobsessão, de assistência aos desencarnados e a fluidoterapia, o passe, a água magnetizada e umas outras que talvez eu possa lembrar de comentar mais tarde. Outra questão que é para nós todos como espíritas, trabalhadores ou aqueles que nos beneficiamos das instituições no mundo todo. A ideia da casa de Pedro do cristianismo primitivo. A primeira igreja do cristianismo nascente. O que acontecia lá? Se vocês leram Paulo e Estevão, vocês têm a melhor narrativa da história sobre os primórdios, vamos dizer, do cristianismo. E aí vocês vão encontrar os famintos, os desalentados, os doentes, aqueles que tinham as dificuldades médicas da época. Eles eram todos trazidos para dentro da casa de Pedro. De tal maneira que aquilo era como um hospital também, um lugar de assistência. E isso, obviamente, tinha a ver com Jesus e com aqueles espíritos maravilhosos do colégio apostólico, dos discípulos daqueles tempos originais, de tal maneira que isso tem a ver com a medicina. Então, quando Jesus disse, dentre tantas coisas lindas, eu vim para os que precisam de médico. Ele é o médico divino. Na verdade, ele não quis deixar patente que todos precisaríamos de médicos. Na verdade, de médicos afeiçoados à ideia das origens dos problemas médicos, e não médicos que veem as coisas, cuidam dos problemas de doença de maneira superficial, porque a medicina ainda não avançou como ainda terá que avançar no grande futuro. Então, a ideia da casa espírita é uma reprodução, ao menos aproximada daquilo que naquela altura, de uma maneira tão humilde, tão simples, mas profundamente decisiva para a vida daqueles que foram acolhidos lá. Nunca mais foram os mesmos. Mas esse é um outro tema. Outra ideia é lembrarmos a palavra cura, é uma palavra que temos que ter cuidado. Por quê? Em geral, como a medicina de hoje, sobretudo ocidental, é uma medicina dos efeitos, ela não alcança as causas, o que acontece? Eu tenho diminuição de sinais e sintomas. Eu tenho resolução a certos níveis dos problemas médicos. Mesmo uma pessoa com um tumor maligno num órgão qualquer, cirurgia para retirada do tumor,
Radioterapia, poliquimioterapia, imunoterapia. Esse é o conjunto da oncologia moderna. Mas, se algo além disso, mesmo com êxito para os doentes em geral, com critérios de cura em 5 anos, se algo mais não for trabalhado, compreendido pelo próprio paciente, nessa vida ou numa vida futura, eclode um outro tumor. Por deficiências humanas ligadas às questões morais e espirituais de nós todos. Então, a níveis muito superficiais, uma pessoa tem enxaqueca, e aí o colega, nós medicamos com uma medicação que vai diminuir muito as crises de cefaleia. Mas isso é uma coisa superficial. Parou de tomar a medicação, as crises voltam. Por quê? Ninguém sabe de onde vem. Vocês entendem? Pois bem, cura integral depende do espírito alcançar uma condição de libertação completa de questões pendentes de milênios atrás, que nós todos trazemos até hoje. A Terra é um planeta de espíritos como nós, com essas pendências, que são pendências kármicas. Mas nós temos que trabalhar a perspectiva de cura integral no futuro. E não nos contentarmos com uma cura superficial ou a meio do caminho, sem valorizarmos as origens e as questões espirituais. Doenças do corpo e doenças da alma, mas no fundo, todas as doenças são doenças da alma. Reconheçamos ou não. Seja o autismo, seja a depressão, seja o lúpus, seja a febre reumática, a tuberculose. A febre reumática depende de um streptococcus, beta-hemolítico do grupo A, não importa. A tuberculose depende do bacilo de Koch. Mas todo mundo que tem contato com bacilo adoece de tuberculose, não é uma minoria, porque os outros têm um sistema imune competente para aqueles micro-organismos e não adoecem. Quem adoece? Quem tem a predisposição por questões antigas das suas vidas pretéritas. Então, como eu tinha comentado, uma medicina espírita, ela se baseia em termos de desobsessão ou assistência aos desencarnados. Vou colocar uma frase assim de efeito. Não existe doente com problemas mais sérios sozinho. Sempre há espíritos relacionados àquele tal diagnóstico, àquele tal sofrimento. Não quer dizer isso que o espírito está aqui do lado do enfermo, que vai junto com ele para a terapia intensiva, para a emergência, para o posto de saúde da família. Não é isto. Mas espiritualmente existem contextos cheios de espíritos relacionados a prejuízos antigos gerados, em geral, pelo protagonista enfermo hoje. A desobsessão precisa, como que, buscá-los para ajudá-los. Então, como vocês vão ver daqui a pouco, nós fazemos uma medicina que ajuda o paciente em si, que vem ao centro espírita, vem ao consultório, ambulatório, posto de saúde, mas se ele é tratado pela medicina espírita, é preciso uma equipe capacitada de médiuns treinados com vidência e com outras nuances mediúnicas para que você possa entrar no mundo, na realidade do enfermo. Cuidando de todos lá, o paciente melhora sempre. E é uma medicina que ajuda o doente encarnado e nos remete a ajudar e fazermos uma medicina concomitante, ajudando os enfermos, sofredores,
no mundo espiritual. Lembram dos 14 bilhões? Nós precisamos cuidar, porque a maioria deles é enferma, sofre. E esse sofrimento do pessoal do outro lado, das entidades, dos espíritos do lado de lá, se relacionam às dificuldades dos pacientes do lado de cá. Muito bem, então uma ideia é a ideia da desobsessão. A outra é a fluidoterapia, mas nós não podemos esquecer a ideia de que enquanto nós não nos melhoramos, nós não vamos prevenir as enfermidades. A verdadeira prevenção, ela tem uma lista para cada enfermidade, numa visão humana, convencional da medicina atual. Mas do ponto de vista profundo, isso é espiritual. Qual é a mais importante prevenção? Substituição dos vícios pelas virtudes. Enquanto nós não formos virtuosos, nós seremos viciosos, em graus muito variados, de pessoa para pessoa, porque cada um tem uma estrada, cada um tem uma história, cada um já viveu em mundos diferentes, até sermos como que prisioneiros da vida humana física e espiritual num planeta tão atrasado como a Terra. Vivendo uma estagnação, vivendo algo que nos sujeita ao sofrimento. Muito bem, então a prevenção é toda relacionada ao Evangelho de Jesus. Então, quando Jesus dizia, perdoai 70 vezes, 7 vezes, orai e vigiai, amai a todos como eu vos amei. Quando ele falava da importância da oração em inúmeras partes dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele estava fazendo a prescrição da melhor medicina preventiva. Vocês entendem? Muito bem, não vamos nos deter muito nisto, mas é só a ideia de que no que nós estamos vendo é o maior flagelo da humanidade, característico de uma humanidade como a nossa. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, divide as obsessões. E por que eu estou lembrando disso? Pela reunião de tratamento, que é a desobsessão. E pela ideia comentada há pouco, que ninguém adoece sozinho. E quando você busca os que estão participando, você ajuda todo mundo, os do lado de cá e os do lado de lá. Então Kardec fala em obsessão simples, fascinação e subjugação. Existe uma outra maneira, talvez até mais simples de se dizer, obsessão simples e obsessão complexa. E trabalhando nessa área há bastante tempo, aqueles que nos chegam pedindo ajuda por problemas médicos, em qualquer situação, seja profissional, seja a nível do trabalho espiritual, na verdade, tem obsessões complexas. E nós temos que ter um pouco de cuidado, porque dependendo da equipe de desobsessão, da equipe mediúnica, pode parecer com aquilo que se apresenta na reunião, que o caso era simples. E aí o mais importante não se chegou a atender. O doente vai melhorar? Muito pouco ou nada. Compreendido? Então vamos adiante um pouquinho. Aqui uma ideia de uma reunião de fluidoterapia num determinado lugar do Rio de Janeiro, à espera da prece de abertura e os pacientes já deitadinhos na maca, pacientes todos com problemas relevantes. Outra ideia para nós, por imagem, né? Vocês lembram de Nosso Lar. Aqui uma figura, um desenho sobre ele. E lembram quando André Luiz chegou estropiado na Colômbia? E aí você vê o instrutor tratando do abdômen dele, porque ele havia desencarnado de uma neoplasia, de um adenocarcinoma de cólon, no pós-operatório para o tratamento cirúrgico do tumor. Não resistiu, como se diz, e desencarnou na mesa.
E aí, 6, 7 anos depois, quando ele vai para nosso lar, ele ainda tinha no perispírito a enfermidade original, que depois foi para o corpo e resultou na doença aquela, e na ocasião do tratamento cirúrgico ele desencarnou. Outra ideia para nós, como nosso tema medicina e espiritualidade, vale a pena lembrar o que é espiritualidade. Ela tem várias definições. Eu posso achar que espiritualidade é o conjunto dos espíritos no mundo espiritual. Eu posso usar essa palavra nesse sentido, mas é bom nós lembrarmos, é o conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento intra e interpessoal. Essa ideia de espiritualidade, que não é a única, é uma ideia para nós refletirmos, porque a nossa, vamos dizer, capacidade de mudarmos a vida pessoal e ajudarmos a mudar a vida toda na realidade planetária, depende dessa visão, no sentido do aperfeiçoamento moral que tão carecemos ainda. Para vocês terem uma ideia linda da medicina contemporânea, Allan Kardec fez o seu trabalho em meados do século XIX. Vários pesquisadores na área da saúde, da psicologia, da psiquiatria, também trabalharam na mesma ocasião. Na transição para o século XX, 14 de dezembro de 1900, Max Planck resolve um problema da física, uma discrepância entre o resultado do laboratório e o resultado da lei de Wien, que prescreveria determinadas questões da natureza das estrelas. E é ele que fala em quantização pela primeira vez, a quantização da energia, e muda a física. Surge a física moderna, a teoria da relatividade vem logo depois, e a grande revolução da humanidade de lá para cá. Para vocês terem uma ideia, se hoje eu entro num site só de medicina, o melhor site de busca de pesquisas em medicina no planeta Terra é o PubMed, ligado ao NIH, que é um instituto de saúde nos Estados Unidos. Se eu puser a palavra spirituality, eu vou encontrar milhares de artigos, como se pode ver aqui. Reparem, são dezenas de milhares. Olhem a evolução da medicina. Em medicina, onde entra na pesquisa espiritualidade, lá de longe para cá, o aumento exponencial de pesquisas do mundo inteiro, colegas médicos de todas as nacionalidades se esforçando para vincular espiritualidade e medicina. Outra ideia para nós, a ideia, se eu puser, por exemplo, religião e espiritualidade, de propósito, eu que escolhi, cada um coloca de acordo com o que quer pesquisar. E aí vocês veem o quê? São 12.700 artigos. Alguém pode passar 5 anos só estudando esses artigos. Então, os médicos que não conhecem isto estão defasados, seja na Itália, no Canadá, no Uruguai ou no Rio de Janeiro. Por quê? Porque isto é medicina. Hoje em dia, as melhores escolas e faculdades de medicina das melhores universidades do mundo, tipo Harvard Medical School, tem disciplinas obrigatórias ou eletivas de medicina e espiritualidade, sem a visão espírita ainda, mas ela vai chegar lá. Outra ideia alvissareira para nós é a ideia... Posso contar umas histórias? Eu, como cardiologista, trabalho, vamos dizer assim, para que os meus pacientes
não precisem de cirurgia cardíaca. Mas não tem jeito. Vários necessitaram e outro tanto necessitará no futuro. Porque muitas doenças cardiovasculares são cirúrgicas a uma altura, seja a cardiopatia reumática crônica, seja a doença arterial coronária, são as mais típicas. Mas existe o transplante cardíaco, não é verdade? Pois bem, os colegas que são cirurgiões cardíacos, que operam os nossos casos, são cada um com a sua religião. Um deles, eu me lembro bem, há mais de 10 anos, eu sempre procuro estar no centro cirúrgico quando meus pacientes operam, acompanhando de longe para uma eventual ajuda à equipe cirúrgica e de anestesia. E aí, quando o meu paciente estava ainda desperto, todo mundo já na sala, envolvendo o leito operatório, o cirurgião convida toda a equipe para fazerem com ele uma prece, pelo êxito da cirurgia. E aí eu me aproximo, apenas discretamente, porque eu não estava devidamente protegido, e ele faz uma breve oração pelo êxito da cirurgia daquele paciente, que por acaso era o meu, só que ele faz para todos. E o mais interessante, ele não é espírita. E aí qual é a ideia? Vários cirurgiões, não só cardíacos, trabalham com a oração, pedindo a ajuda divina dos benfeitores, daqueles das suas crenças. Pois bem, essa é uma figura que não é, vamos dizer assim, criada à toa. Isso é equipe, eu tenho várias imagens de vários locais do mundo, de pessoas orando dentro dos hospitais. Isso é também espiritualidade e medicina, mais detidamente, oração e cirurgia. E uma grande parte da medicina é cirúrgica, precisa ser. Querem ver? No mesmo site, eu coloco hoje pela manhã, prayer. Se eu coloco, vejam só, 77 mil artigos de pesquisa vinculando oração e medicina. Isso é uma mudança. E os médicos do mundo inteiro, desde os alunos na universidade até os pós-graduandos, estão se familiarizando com isto. O que é isto? Progresso. Evolução da ciência médica. Outra ideia, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Agora em 2022, carta científica, influência do bem-estar espiritual na pressão arterial, na hemodinâmica central e na função endotelial, que é a intimidade do endotélio vascular, que envolve coronárias, aorta, carótidas. O que é isso? Novos tempos. Eu vou passar rapidamente para não me alongar. Uma das melhores revistas de medicina do planeta. Eu só busquei as melhores. A eficácia do tratamento ou cura à distância. Uma revisão de literatura no Annals of Internal Medicine. Uma das melhores revistas. O que é tratamento à distância? Envolve a oração, envolve, portanto, a prece, envolve a desobsessão, a ideia de lidar com as questões espirituais. Se eu vou adiante, essa é a melhor do mundo, melhor revista médica da Terra. Ela é publicada há um século nos Estados Unidos, perto de Boston. Deus à beira do leito. Olha que coisa linda, gente. Para os médicos estudarem. Outro, da mesma revista, devem os médicos prescreverem atividades religiosas? Há décadas se sabe que sim. Eu preciso saber da crença do meu paciente para lidar com isso da maneira mais eficaz e construtiva.
Outra revista, a melhor da Europa. O que está escrito? Religião, espiritualidade e medicina. Então, o nosso tema não é circunscrito ao movimento espírita. Entendem? Outra ideia. Só para dividir a ideia de que há dois paradigmas na ciência, de um modo geral. O paradigma materialista, cartesiano, mecanicista, que só enxerga o corpo. E o paradigma espiritualista. Para vocês terem uma ideia, inúmeros trabalhos vinculando religiosidade e espiritualidade. Os dois juntos não se dissociam para certas questões amplas, de tal maneira que em cardiologia e em psiquiatria, o número de trabalhos sendo divulgados nessa área é extraordinário. Se eu vou no Congresso Brasileiro de Cardiologia, ou o Congresso do Rio de Janeiro de Cardiologia, a sala onde os colegas, nós vamos apresentar algo relacionado à religiosidade e espiritualidade, são as salas mais concorridas do que quaisquer outras. Os colegas médicos sentam no chão quando as cadeiras já estão devidamente ocupadas. Vocês entendem? Ou seja, é uma onda, uma tendência de se estudar isso, como nunca tivemos. De tal maneira, outra questão linda, é uma espécie de uma especialidade, psico-neuro-imunoendocrinologia. Esse é um tema para estudar num estudo à parte, entrelaçando o psiquismo, a alma, o sistema nervoso central, até o periférico. E que mais? O sistema imunológico e as glândulas endócrinas. Outra ideia, relação mente-corpo, espírito e matéria. Querem ter uma ideia? Um artigo de pesquisa, unidade coronariana, nos Estados Unidos, numa determinada área, foi publicado no New England há alguns anos. Eu tenho 100 doentes infartados e outros 100. 2 grupos com os mesmos infartos do miocárdio. É doença de risco de vida. Morte súbita cardíaca, doença coronariana aguda é uma coisa muito séria. Os que sobrevivem vão para os hospitais e ficam alguns dias na coronária. Pois bem, um dos grupos, todos os doentes tinham depressão. O outro, ninguém tinha depressão. Querem ver uma coisa inusitada que se demorou muito para entender? O grupo dos 100 pacientes com infarto do miocárdio morreram o dobro em 30 dias do que o grupo que não tinha depressão. Que história é essa? Não vou dizer que eles eram obsidiados e que a morte veio daí. Qual é a ideia? A ideia de que algo do sistema nervoso central ligado à depressão tem relação com o coração e com a insuficiência cardíaca e com uma evolução mais grave e mortal do infarto. Me acompanharam? Olha a importância disso. E isso tem a ver com a ideia de mente, corpo, espírito, matéria. De certa maneira, esse slide também poderia ser estendido em outras direções. Eu vou comentar algumas coisas com vocês para vocês ficarem animados. Há algum tempo nós temos levado a semente espírita, leia-se, desobsessão, reunião mediúnica própria para doentes e a fluidoterapia, que é o doente deitado na casa espírita, recebendo o passe com o médium incorporado ou não, como complemento da desobsessão. Muito bem, então aqui, por exemplo, foi o último Congresso Mundial de Psiquiatria. É o mais alto fórum da psiquiatria contemporânea. E lá, o que nós fizemos? Para vocês verem como a própria psiquiatria está mudando. Eu recebo a notificação endereçada para o nosso e-mail
E qual é o título de um dos trabalhos? Abordagem espiritual das doenças mentais, seus pacientes, com reuniões mediúnicas. E o outro, os benefícios da detecção de espíritos desencarnados ligados aos doentes, pacientes dentro do espectro do autismo e os efeitos benéficos de tratar os espíritos em reuniões mediúnicas. No ano passado. Essa foi a primeira vez que eu fui, já tem 14 anos, foi em Beijing, na China. Ali foi Congresso Mundial de Psicoterapia. Qual foi o slide título? Vejam. Abordagem espiritual das doenças mentais. Beijing, China, 2008. E com o nome de Allan Kardec de propósito e Ministério da Saúde, Rio de Janeiro, Brasil. E dividir a semente espírita com os colegas. Mais recentemente, antes da pandemia, agosto de 2019, Mundial em Lisboa. Lá fomos. E a ideia qual é? O nosso pôster aceito. Qual é o título do pôster? Influência dos desencarnados na doença mental e a sua respectiva abordagem. E ali falamos, vocês vão ver, não vão não que eu tirei, mas vocês, no resumo, no background, como está ali, eu falo de Allan Kardec, de reunião mediúnica, de mundo espiritual, de Chico Xavier, por causa da literatura, enfim. Aqui, eu estava em Lisboa e vinha saber que haveria um congresso promovido pela Associação Mundial de Psiquiatria, que é o tal Alto Fórum aquele, só sobre espiritualidade e saúde mental. Enquanto de Lisboa tinham 6.000 colegas do mundo inteiro, em Jerusalém havia 400, porque só vieram a Jerusalém os interessados na fronteira. A grande maioria daqueles 6.000 não foi o caso. E nem todo mundo pode ir a 2 lugares longe de onde residem no mesmo ano. Com muito esforço, com muita procura de ajuda, eu acabei indo nos 2. Então vejam, eu mandei um pôster e eles aceitaram um outro trabalho quanto ao autismo para uma apresentação oral de meia hora. Meia hora num evento assim já é bastante. E esse é o slide título, a influência dos espíritos no autismo. E o grupo de trabalho, todos eles médicos e quase todos médiuns espíritas. E aqui a nosso grupo, vamos dizer, numa fotografia ao final. Esse é um grupo envolvendo colegas espíritas de várias localidades do Brasil. Todo esse grupo foi, cada um levando o seu trabalho, a sua pesquisa, mas espírita, lidando diretamente, como eu havia comentado, só o grupo do Rio de Janeiro. Mas foi uma alegria imensa compartilhar 2 dias e meio, de manhã, de tarde e de noite, todos os colegas interessados, psiquiatras, em espiritualidade e saúde mental. Aqui uma ideia, eu tive a oportunidade de ir uma vez, depois de Lisboa, antes da pandemia, para falar sobre depressão e suicídio. O que é isso? Epidemia no mundo, tanto de depressão como de suicídio, tudo agravado depois pela pandemia, até hoje. E para falar sobre algo de uma visão médica e espiritualista. Na ONU, doutrina espírita, viajando, semente sendo levada, e aí a oportunidade de dividir com outras pessoas. Posso? O que vocês acham? Vamos ver alguns casos? Porque teoria é muito bom, mas casos ilustrativos podem
nos ajudar a compreender isso. Então, eu separei alguns, talvez não tenhamos tempo para todos, mas vamos começar. Posso? Enfim, eu recebi um WhatsApp de uma brasileira, é o primeiro caso, de uma brasileira chamada Fabiana, casada com um italiano, 3 filhos. E ela pedindo ajuda para o Rafa, que é um filho autista, diagnosticado e cuidado por uma medicina e com outros profissionais de saúde italianos. E ela mora em Roma. Ou seja, ela teve acesso a tudo de mais interessante e melhor. E aí ela pediu ajuda, porque alguém... Eu viajei muitas vezes, então tem amigos aqui ou ali, as pessoas falam quando vem alguém com dificuldade. E aí o que acontece? Eu tenho a impressão que o Note é capaz de apagar, porque a luz diminuiu. Será que ele está ligado na tomada? Quer conferir? Então, só para não apagar no meio do caminho. Outra ideia, ou seja, ela escreve, fala do caso, e aí então eu vou anotando. Tudo por WhatsApp. Um dia nós vamos fazer um estudo, o WhatsApp e medicina. Sério? É uma coisa linda, a benefício dos doentes, da relação médico-paciente, etc. Então, ela mora em Roma, vários tratamentos desse filho sem melhora, dificuldades dela e do marido com separação iminente, problemas psíquicos muito tênues nos 2 irmãozinhos, nada comparável ao Rafa. Assistiu palestra na internet, não foi alguém que sugeriu, não. Ela procurou sobre autismo e acabou encontrando o trabalho desse grupo. E ela escreveu: estou sendo invadida por pensamentos suicidas, me socorra, por favor. Então isso é uma dupla prioridade, a prioridade do caso e a prioridade ligada à mãe. Eu não sei se eu pisei, enquanto ele arruma, olha o café, gelado. Café no micro-ondas também, outro. Ah, ótimo, eu prometo que eu vou ingeri-lo em seguida. É que a luminosidade não é a mesma. Seguimos, por causa do tempo, né? Me socorra, por favor. Entenderam a ideia? Ela pedindo ajuda porque ela também está necessitada, através da ajuda possível do filho. Hoje meu pensamento é, ou eu ou o Rafa nessa vida. Vejam que coisa mais séria. Muito bem, gostei. Obrigado. E aí eu pedi vídeos para ela. Som, por favor. Está mudo. Igor. Ah, entendi. Já vou pegar. Não é esse, eu coloquei no máximo. Se você puder fazer esse favor, juro que eu não mexi em nada daquilo de quando você deixou prontinho. É outro fator. É o tempo para estar amargo. Você mexeu, você está inserindo coisas aí.
Esse também não era aí. Isso. Por que não quer sair o som, cara? Tinha saído, né? Oi? Você não aparece. Porque não quer sair o som, não quer aparecer nada. Caramba. A setinha tá travada. Reiniciar? Não, não quer funcionar a setinha. Não tá funcionando o computador. Eu não sei o que eu faço. Ele não quer funcionar. Ah, mas lá tá funcionando. Calma. Lá tá funcionando e aqui não. Como assim? Não me pergunte. Como assim? Que lá tá funcionando e aqui não? Aqui não aparece a setinha. Me explica isso. Eu sou da mesma teoria. É difícil. Ele não quer aparecer. Posso contar uma história? Enquanto eles tentam otimizar, Não foi. Não foi. Ele não foi. reinicializa. Enquanto o computador está sendo reiniciado, por que eu lembrei disso? Uma vez eu estava no Instituto de Cardiologia dando aula para um... Voltou? Eu tinha te falado. Muito obrigado. O que eu faço? Só assim. Você escuta? Baixa o som. Esse computador não tá aparecendo tecla e ele tá travado. Eu vou trocar. Depois nós resolve esse computador. Vamos tirar ele. Deixa eu tentar. Vai tentar. Calma. Chegaremos lá. Então a história, quando ele falou de obsessores eletrônicos, né, eu me lembrei, uma vez eu estava dando uma aulinha no hospital, tinha umas 80 pessoas, todos alunos ou médicos, e aí eu falava lá de algum tema, potássio, sódio, e eu estava como que aqui olhando para o grupo. Quando de repente eu noto que todo mundo estava olhando para cá, e alguns com os olhos um pouquinho arregalados. Eu levei 3 segundos para olhar também, para ver o que estava acontecendo de interessante à minha esquerda. Gente,
uma cadeira levitando em plena sala de aula. Não era bem sala de aula, era um anfiteatro. Olha, e aí de repente, tum, faz o barulho. A metade da turma foi embora. Tipo, especialmente a primeira fila. Sério? E aí eu fiquei olhando, será que já é para terminar? Enfim, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é o caso do Rafa. Dá para aumentar um pouquinho? Então, esse é um primeiro vídeo que a Fabiana mandou. Quando eu olhei, achei que podia ser uma contrariedade, ele estivesse de castigo, alguma coisa assim. Ele tinha muitas crises parecidas com esta. E ele falando, então ele seria um autista verbal. Estou tentando. Ele também, num quarto, se colocando sozinho e tendo mais uma crise. A mãe viu, pegou o celular, gravou e me enviou também. Falando em italiano. Num outro momento, perto do pai, o pai muito calmo, na hora do lanche. Passeando de carro com a família. Super bem tratado. Pelo pai e pela mãe. Muito bem. Quando eu vi, não é? Como se diz, abrimos o caso. E era um contexto de violência, era um contexto de muito sofrimento. E aí a equipe dos dois lados da vida, cuidamos daquele cenário todo, um cenário amplo, envolvendo destruição e morte, para resumir. E aí há recursos para cuidar de dezenas ou centenas de entidades ligadas a uma pessoa por um contexto do pretérito. Foi isso que foi feito. Muito bem, passou algum tempo, e aí, como vocês estão vendo, ela me manda, uns 20 dias depois, uma primeira mensagem pelo Zap, que é o primeiro item. Hoje brindaremos 2 semanas do Rafa Sem Crise. Passou mais um tempo, veio outra mensagem dizendo que então estaríamos completando 1 mês sem crises. E aí o que acontece? Ela super agradecida, e aí algum tempo depois, espontaneamente, eu não pedi, ela me manda esse vídeo. Se pudesse aumentar o som. O volume do som. O que é esse vídeo? Ele muito bem, e a mãe, Rafa, fale como é que você está. E ele brincando no parquinho com a irmã dele, no play do prédio onde eles moravam. Eu não entendi, é possível alguém aumentar o volume? Não? Ah, entendi. Quer dizer, não entendi. Mas tudo bem. Pois bem, aí o que acontece? Olha o que ela me manda. Essa é a Fabiana. E aí, algum tempo depois, eu fui à Itália,
e ia fazer, e fizemos um seminário sobre medicina da alma, com colegas médicos italianos, na cidade de, não me lembro agora, acho que era Pádua, na Itália. E aí 200 pessoas. E ela soube que ia haver esse evento. Ela sai de Roma e vem assistir. E aí, quando estava eu falando alguma coisa, contando a história do Rafa para os colegas que estavam assistindo, ela pede licença, vem até onde estava havendo a exposição, e ela pede licença e fala para os colegas o que tinha havido, desde o primeiro momento até aquela ocasião em que o filho dela era uma outra pessoa. Aqui, ó, no final do evento, reparem, quando você olha para cá, não é a mesma pessoa? A felicidade dessa mãe. Esse menino nunca mais teve aquelas crises. E ela grava outro vídeo. E agora ele, sorrindo pela primeira vez que eu soubesse, ele dizendo: doutor Sérgio, tá tudo bem? Aí ele manda um beijo. Vou tentar colocar na saída do moche também. Sei. Não pode caixa de som foi desligada. Vou tentar pegar direto aqui. Foi desligada? Muito bem, então esse é um caso. Melhora, que nós poderíamos dizer, algo muito improvável, que seria como uma cura de um paciente no espectro autista. É completamente inabitual. Quando acontece, se tenta até rever o diagnóstico. Será que era mesmo? De qualquer maneira, ele nunca mais teve aquelas crises, aquele sofrimento. Muito bem, esse é um outro caso de Salvador, Bahia. Primeiro vídeo que a mamãe mandou. Segundo vídeo. Autismo moderado para grave. A própria mãe gravando pelo celular. Tudo muito sério, gente. Pois bem, reunião de desobsessão. Abrimos o caso dele. As nossas reuniões mediúnicas, elas não são para cuidar de um contexto, de um grupo. É paciente por paciente, para nós termos o devido controle. O que havia espiritualmente? Aqui, guerra, vítimas por todo lado. Cuidamos de todas as vítimas que a espiritualidade nos permitiu observar. Muitas. Era uma coisa muito devastadora. Recente. No que nós cuidamos, é ele, o Guilherme. Completamente diferente, a mãe dele pedindo para ele dar tchau, é que o áudio não está funcionando. Ó, dá tchau para a mamãe. Agora melhorou. Estão vendo ele sorrindo? E aí ela, numa quinta-feira à noite: doutor Sérgio, tudo bom? Ligando para fazer uma boa noite. Esse é o caso do Guilherme. É o antes e o depois. Tchau, beijo. Esse é um outro caso. Eu estava nos Estados Unidos, num domingo pela manhã, terminando uma palestra, não lembro o tema,
num centro espírita muito querido, trabalhadores da última hora, vem chegando, eu ainda falava, vem chegando uma mãe, trazendo uma criança, ela, numa cadeira especial. Terminei a palestra e eu soube que um trabalhador que nos conhecia tinha pedido que a mãe trouxesse a filha para conversar um pouquinho comigo ao final da palestra. E aí eu fiquei sabendo das dificuldades dela. Ela tinha um quadro de uma síndrome genética, com convulsões toda hora, refratárias às medicações anticonvulsivantes. Crise convulsiva. E ela foi me mandando vídeos. Esse foi outro, ela em casa, a princípio, convulsão. Entendem que isso não é normal? Isso é patológico? Essa é a Ana. Completamente desconectada da realidade. E ela continuou mandando vídeo. Em casa. Enfim, abrimos o atendimento para ela. Um contexto bem pesado, de muito tempo atrás. Cuidamos do que havia. Pedi para que ela levasse a criança para tomar passe no mesmo centro que nós nos falamos. Ela fez isso. E um mês depois ela me manda, sem eu pedir, vídeo. No parquinho, no domingo, pela manhã. Sentadinha, daqui a pouco ela vai andar, sem crise nenhuma. Festa da mãe e da avó. Andando, claro que com dificuldade. É um quadro Sérgio Nascimento. Mas brincando como não tinha brincado antes. Essa é a mãe. Pois bem, então, meus amigos, mais um caso entre o antes e o depois, para nós termos uma ideia concreta dos benefícios. Esse é um caso curioso. É uma síndrome grave, genética, chamada Prader-Willi. Essa criança não se mexe, ela está acordada e ela fica sem nenhuma atividade motora. Claro, sendo alimentada, cuidada pela família. Reparem que é vídeo porque o brinquedo gira, mas ela é estática, sem motricidade. É dessa síndrome, que pode ser mais grave ou menos grave. Aqui a fisioterapeuta, e ela ainda com 2 meses, a criança. Reparem, completamente entregue, passiva, hipotônica, como nós dizemos. Completamente dependente de alguém adulto. Pois bem, meus amigos, tratamento, guerra. Aos 6 meses, tinha que fazê-la sossegar agora. Animada demais. Só faltava saltar da cadeirinha. Olha isso. Aniversário de uma amiguinha. Os médicos nunca entenderam isso.
para nós terminarmos, algumas considerações de estudo. Bases de uma medicina espírita: valorização do conhecimento e prática dos aspectos científico, filosófico, ético e moral da doutrina espírita. Valorização da alma, do perispírito e suas relações com o corpo físico na doença e na recuperação da saúde. Valorização da mediunidade e da participação do mundo maior na terapêutica. Conhecimento da realidade humana e espiritual deste mundo e da sua humanidade. Valorização da influência espiritual hostil e da sua abordagem apropriada. Valorização das reuniões de desobsessão e sua dinâmica própria com este objetivo. Valorização do magnetismo de cura. Fluidoterapia espírita. A doutrina dos espíritos e a evangelização quanto à cura e à prevenção para o futuro. Espiritismo, não podemos esquecer. Caridade é a fonte de todas as virtudes. E ele também escreveu: fora da caridade não há salvação. E por que não nos lembrarmos ainda as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando de par com a ciência. A terapia do Evangelho não é liturgia, é acordar em qualquer um o anjo que dorme, o Cristo interno. E como dizia Viktor Frankl, o núcleo saudável da alma humana. Então, muito obrigado. Era isso, meus amigos. Se vocês desejarem perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade. Eu gostaria. Professor, nesses congressos, nós sabemos que o povo europeu, naturalmente, não latim, é frio nesse sentido. Qual era a reação deles a essas casos? Olha, teve de tudo, mas muitos esquentaram. Ou seja, diante das evidências, ou seja, nós levamos evidências de que existe algo mais e que nós temos que prestar atenção, porque a diferença é muito grande. Isso deixou boa parte deles pensativos e procurando a literatura, procurando estudar algo que boa parte, a maioria não tinha prestado atenção. Então, como nós mostramos no site mais importante de medicina, já há muita coisa de espiritualidade, ainda não há disso, mas isso vai chegar lá. Então é um processo. Nós estávamos dormindo dentro do paradigma mecanicista, materialista cartesiano. Então agora é uma questão de tempo, não é? O grande marco é a doutrina espírita. Mas vieram inúmeros pesquisadores na psicologia, na psiquiatria, na medicina em geral, na física, para mudar essas concepções. Não é? Então isso é um processo, vai durar muito tempo, ainda mais porque espíritas ainda somos muito poucos. Se somos poucos, o tempo para isso se espraiar é maior do que nós gostaríamos. Mas isso depende daqueles aspectos que eu coloquei, que serviriam como uma base para todo mundo poder fazer igual. Para isso não ser uma atividade de alguns poucos. Amanhã, outros farão essas coisas. Com um duplo benefício: ajudar um número maior de doentes, de necessitados, de pessoas em sofrimento do tipo que vocês viram agora, como também é como uma luz de entendimento, do entendimento novo. Porque, afinal, é só corpo físico? Se não é só corpo físico, o que mais tem?
Como trabalhar com aquilo além do corpo? Trabalhando com o perispírito e com o espírito imortal, a alma, a essência da vida, o resultado é outro. Como aqui se pode enxergar. É evidente essa reunião da ciência com a religião sempre existiu. Newton, grande prova disso, o padre Lemaitre com Einstein, né? A gente vai encontrar esse. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu estou com o microfone aqui. Nós só precisamos trocar. Doutor, gostei muito da palestra. Queria uma pergunta, naturalmente, devido ao tempo, uma resposta simples. Sou criminalista, lido com criminosos em matéria de defesa. Estudo, jogo muitos Allan Kardec, André Luiz, Leon Denis, nas defesas criminais, uso. Não importa se o tribunal aceita ou não, uso. Eu pergunto, qual o problema, em síntese, entre o homem criminoso, aquilo o crime habita em nós, como homem normal, ou ele aflora como? Eu tenho essa dúvida. Boa noite, meu irmão. Nós somos almas muito imperfeitas. Crime resulta destas imperfeições, no limite do pior que há. Não é verdade? Então, assim, nós não podemos esquecer que o mundo é este quem nós somos. Isso nada tem a ver com o universo de Deus. Isso aqui é um caso à parte. Isso aqui é uma humanidade completamente distoante do restante da criação. Agora, lamentavelmente, estamos aqui aos milhões capazes de fazer algo como as guerras, o feminicídio, tão típico no Brasil, e tudo mais que nós estamos vendo. Então, isso é do espírito imperfeito, cheio de orgulho, egoísmo, vaidade e indiferença. Não é? Vocês não têm ideia de como é o mundo espiritual desse planeta. Mesmo com tudo que já aconteceu e acontece hoje, não se depreende o que de fato isso aqui é. Se eu disser para vocês que aqui do nosso lado, vizinhança, em toda a superfície crosta, é um umbral médio, onde André Luiz esteve naquela escuridão com espíritos andrajosos rastejando, aquilo é um umbral inferior. O que existe que Lísias, André Luiz pergunta, Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde. E aí eu tenho bilhões nessa esfera que nós chamamos de trevas. Ainda tem bilhões nos abismos. Outra ideia, para vocês se animarem. A colônia Nosso Lar é um umbral superior. Acima, arte, cultura e ciência. A mais acima ainda, amor fraterno universal. E a mais alta de todas, a do governo da vida. Quando nós estamos encarnados, é uma mistura, é um aglomerado de gente, ser humano supostamente, de todas as esferas, mas sobretudo de umbral inferior e treva. Em grande quantidade. Daí o sofrimento que nós temos na política, na religião e na ciência. Não é? Como é o nome dele? Vou lembrar. Ele falava em outra tríade devastadora. A ciência utilizada para o mal. A política, a mesma coisa que é típico dos últimos anos no Brasil. Mas tem nos Estados Unidos, tem em vários países da Europa. E na África. Outra ideia, a ciência. Eu tenho laser para curar uma retinopatia diabética, com cegueira. E as pessoas usam o laser para miras telescópicas para matar.
Entende? Então, o uso equivocado, maldoso, perverso, cruel da religião por interesse, da ciência para a desfaçatez humana e também a política. Não é assim? Misturem as duas tríades devastadoras e nós temos o planeta Terra. Um dia isso vai mudar, mas olha, a mudança maior virá com o degredo. Os tempos são chegados. A geração nova está vindo. A geração antiga e perversa, que fez Jesus, há 2000 anos, dizer uma vez aos fariseus da época, símbolo das imperfeições naquela altura, que nós podemos trazer para a atualidade. Ó raça de víboras, até quando me fareis sofrer? Vocês imaginem, se repercute em cada um as atrocidades da atualidade, imaginem Maria de Nazaré, em José da Galileia, em João Batista, nos apóstolos e, sobretudo, no Cordeiro de Deus. Então, nós temos que vencer isso tudo pela educação. Punição é inevitável, mas nós precisamos trabalhar pedagogia, educação, evangelização espírita, evangelização cristã, de um modo geral. É isto. Queridos, pois não. Estamos te ouvindo muito bem. O senhor disse que nós... Obrigado, Mara. Quando o senhor disse que nós, com os pacientes que o senhor mostrou, que nós abrimos os trabalhos, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor, né, com que equipe que o senhor fez, foi uma equipe mediúnica, tem profissionais da saúde que trabalham com o senhor, que também trabalham por esse viés, e como que o senhor acha que trabalhadores da saúde, que eu sou um deles, mesmo não sendo espírita, como podem ser organizados grupos para serem trabalhados isso? Porque eu vejo que isso é muito raro e de suma importância, né? Por isso nós todos estamos aqui debatendo esse tema, né? Então, olha só, reuniões mediúnicas têm vários estágios. Uma delas é de educação e desenvolvimento da mediunidade. Vou até te convidar, porque você pode ser médico, mas você pode ser médium também. Você pode tornar-se afinizado com as questões espirituais pelo espiritismo. É uma possibilidade. Depois vem a reunião de assistência aos desencarnados. O grupo progrediu e agora as entidades que serão trabalhadas já têm uma outra natureza, de maior complexidade, nível de sofrimento e de maldade. Depois vem a desobsessão, que eu falei genericamente. Desobsessão especial. Desobsessão por corrente magnética, que pode estar em níveis diferentes. Apometria, uma outra vertente, uma outra ferramenta. Choque anímico. Então, há um conjunto de atividades em que a mediunidade é fundamental. A mediunidade é o tesouro instrumental da nova medicina. Não tenhamos a menor dúvida. Sem médiuns e mediunidades, sem o concurso através dela dos benfeitores conosco, nós só fazemos algo trivial, de certo modo. Os artífices são benfeitores que trabalham conosco, nos dando assistência há 42 anos. Então, é bem possível nós, pelo fato de, por exemplo, eu ser médico, nós compormos um grupo só de médicos e, eventualmente, outros profissionais de saúde igualmente interessados, e discutirmos isso com uma visão estritamente científica, médica. Só que nós vamos ter que trabalhar com o mundo espiritual. Não quer ser espírita, não tem problema, mas reconheça a ciência espírita, que nos revela, é um levantar de um véu, que passou milênios coberto. E, de certa maneira, uma essência da medicina estava oculta até agora.
Quem levantou isso? Benfeitores espirituais. Eu te dou agora uma lista de médicos que, claro, desencarnaram há um tempo maior ou menor e estão conosco há décadas, movimentando as questões desconhecidas. Só para lembrar o quão ignorantes nós somos, pretensiosamente cientistas, médicos, supercapacitados e tudo, nós não conhecemos nada. Entende? Então eu tenho, para termos uma ideia, né? Nós olhamos para o sistema solar, olhamos para a galáxia que é a Via Láctea, onde o sistema está inserido, e eu tenho 200 bilhões de estrelas, 1 trilhão de planetas. Até quando eu vou ter a presunção de achar que a vida que eu devo viver, que eu devo valorizar, é tão somente o que os meus olhos enxergam, o que os meus 5 sentidos alcançam? Para você ter uma ideia, a galáxia vizinha, Andrômeda, 1 trilhão de estrelas, 5 trilhões de planetas, em média. Tudo isso é vida. E a coisa mais curiosa que nos ajuda a tentar dilatar os horizontes é que, se eu junto tudo, já ouviu falar de universo observável? Eu estou em São José do Rio Preto, noite escura, nada aceso. Eu olho com uma lunetinha e com a visão desarmada, eu encontro 70 septilhões de estrelas. Se eu te pedir para você escrever esse número numa folha de papel, você vai ter que refletir muito para escrever esse número. Ou seja, se eu junto tudo dos universos, do multiverso, que a astrofísica, a cosmologia, a astronomia já conhecem, eu tenho somente 3,6% do universo. Os outros 96,5%, ninguém sabe o que é. Chamamos de energia escura, matéria escura, mas é algo completamente ignorado. Então, eu preciso me reconhecer pequeno, para poder, ter facilidade para buscar algo mais. Especialmente tendo um convite maravilhoso que os médicos têm, é de verem o sofrimento dos pacientes. Medicar. Eu tenho pacientes com transtornos mentais que tomam 8 medicamentos diferentes. É uma medicina de efeitos e de supressão de sintomas. Até quando? Então, se eu consigo entender relação de causa e efeito, nexo causal entre o que é invisível e o que é visível de sofrimento, eu preciso mudar o foco. Não deixar o que eu já vejo, mas procurar outras realidades. E, curiosamente, nós vamos nos conhecer melhor. A vida, a humanidade, e tendo os princípios de amor e fraternidade que todo médico deve ter, você vai poder fazer muito mais e melhor. A gente ficaríamos a noite toda aqui com o professor Sérgio, evidentemente, mas... Meu avião sai muito cedo amanhã, então eu gostaria de ficar até meia-noite, como eu brinquei, mas eu preciso voltar para o hotel, não que eu quisesse, mas em função de que eu devo despertar tipo 4 horas da manhã. E estou certo que quase todos nós também. Só queria informar a vocês que esse problema que nós tivemos técnico aqui no áudio não será observado na internet. Então lá vai estar editado os vídeos com o som perfeito, Centro Espírita Dona Rosa no YouTube, vocês acessam, a palestra vai estar disponível a partir de amanhã. Nós agradecemos o palestrante, hoje está atípico, as crianças da evangelização já
Que felicidade em tê-lo aqui conosco. O senhor é um pedacinho do meu coração. Nós temos sempre um sorteio, só que nós só demos até o 45, então tinha umas 70 pessoas, alguns estão sem a mensagem. Mas vamos fazer até o 45, que foram os que chegaram chegaram na hora, né, quando estava começando a palestra. Um número até 45, doutor. Um número até 45. 18. Quem está? 18. Aê. Ó. Chico Xavier, o homem, a obra e as repercussões. Agora nós vamos já nos preparando para recebermos o passe, vamos fazer coletivo hoje. Os médiuns da casa, os trabalhadores ou os médiuns que estão aqui hoje nos visitando, dando essa honra, se quiserem participar. Eu gostaria de quem for receber o passe, se possível, que venha para as cadeiras no centro, os médiuns nas laterais. Já vamos mentalizando. Nós assistimos uma palestra tão importante, tão significativa, na qual nós podemos ver a nossa responsabilidade também, quanto pacientes enfermos do físico, do mental, mas em especial do espiritual. Vamos prestando atenção na nossa respiração. Se sentirmos confortáveis, fechamos nossos olhos, colocando as nossas mãos sobre o colo, fitando o meigo e doce Rabino da Galileia. Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo e Senhor, estamos mais uma vez imensamente agradecidos pela bênção da oportunidade de estarmos aqui nesta noite em que tivemos a bênção de tantos ensinamentos. E nesse momento, querido Jesus, nós te pedimos que a sua infinita bondade e misericórdia, que o teu amor possa alcançar a todas as criaturas, nossos irmãos encarnados e desencarnados, que aqui se encontram. Que no coração de cada um, o teu bálsamo divino seja colocado. São tantos irmãos, Senhor, que aqui estão, cada um trazendo as aflições, a necessidade desse momento em que vão receber esse passe espiritual, essa energia bendita que vai ajudá-los no dia a dia de suas vidas. E pedimos, querido amigo, que nesta hora, que todos possam estar bem receptivos, com seus corações bem abertos mesmo para esse momento de amor, de luz, de esperança e de paz. Que em cada um, a tua mão bendita, o teu bálsamo de amor possa alcançar. E por todos aqueles, Senhor Jesus, que estão distantes, mas que nos pediram que nos lembrássemos deles nesse momento de oração.
sobre aquela mesa, muitos nomes estão colocados, aguardando com ansiedade que esse momento de amor, de luz, chegue a cada um. Se conosco, querido amigo, neste momento bendito em que estamos recebendo, passe essa bênção maior. Querido Jesus, Divino Mestre, nós estamos imensamente agradecidos pelas bênçãos desta hora. Agradecemos a espiritualidade amiga que bondosamente aqui se encontra, nos amparando a todos. Pedimos por todos os lares, por todas as criaturas, pela nossa casa de oração, pelos seus dirigentes de ambos os planos e por todos os nossos amados amigos e benfeitores. Que a tua bênção, que a tua luz divina nos acompanha no retorno para os nossos lares. É em teu nome, querido amigo, que estamos imensamente agradecidos e pedimos permissão para encerrar o trabalho desta noite. Muito obrigada, querido Jesus. Muito obrigada, queridos amigos espirituais. Permaneça, Senhor, com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos. Lá fora nós temos bolinho de pote.